Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Estação Difusora e hoje o meu convidado é Theo Barros. Seja bem-vindo, Theo Barros, que Deus abençoe a nossa entrevista. Seja uma entrevista muito produtiva, espero que você se sinta à vontade para a gente falar aqui sobre tudo. O nosso programa literalmente fala sobre tudo e eu espero que você esteja disposto também a Com conversar sobre certeza. qualquer assunto. Aqui, Sabrina, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, tá? No seu horário que você vai estar assistindo. Mas, assim, é um prazer imensurável estar aqui junto com você, nesse programa, que eu tenho certeza que vai trazer muita informação, bastante pertinente. E, como eu vi o nome lá, é de tudo um pouco, é Isso, assim? Então, exato. vamos embora. Estamos aqui para conversar mesmo e vai ser um momento bem legal. Que coisa boa. Então, você que está nos assistindo, já não esquece de deixar o seu like também, se inscreve aqui no canal, comenta aqui ideias para os próximos vídeos e fica aqui até o final, tá? Já vai deixando o seu botãozinho aí de like acionado e compartilha esse vídeo com outras pessoas para que elas também possam ver. Theo Barros, você é pastor, é conselheiro tutelar. Eu gostaria de falar aqui sobre alguns temas e eu acredito que a versatilidade, né, das profissões, apesar de o pastoreio não ser uma profissão, né, com um objetivo remuneratório, mas apesar dessa multifuncionalidade, eu gostaria de conversar inicialmente sobre o seu papel social em relação a ser um conselheiro tutelar na nossa sociedade. Eu creio que é um tema muito pertinente, é um tema que tem crescido muito, né? A gente tem tido repercussões de vários temas que falam sobre adultização infantil, por exemplo, que repercutiu bastante aí ultimamente. Eu gostaria de saber, primeiramente, de onde surgiu o seu interesse em ser conselheiro tutelar e agir em prol da sociedade. Sabrina, assim como o chamado que eu acredito que Deus me deu para pastorear, né? Em 2017 a gente foi separado, consagrado pastor, essa vontade de querer de fato ajudar o próximo, de querer é, 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 trazer a mais ainda para as pessoas que muito necessitam. Em um certo momento, eu acredito que às 2 horas da manhã a gente tem um projeto conhecido como Pescadores de Almas. E esse projeto ele independe de placas, né? Ele independe de placa de igreja. Eu me uno com alguns pastores, alguns amigos, e a gente faz esse trabalho conhecido como Pescadores de Almas, onde a gente leva a palavra de Deus, leva o meu violão, a gente canta e o principal, a gente leva o alimento também. Eu sempre costumo falar que um Deus abençoa e não enche barriga. Sim. E naquele momento, mais ou menos umas 2 horas da manhã, em frente à rodoviária, a gente sempre olhava aquelas pessoas que estavam em situação de rua e eu vi um pedaço de lençol pequenininho. E naquele pedaço de lençol pequeno, eu fui pensando que seria uma pessoa, um adulto, mas quando eu muito insisti para deixar algum alimento, e se a pessoa quisesse, claro, a gente respeita, quisesse ouvir algo da parte de Deus, que sempre eles aceitam, né? Quando eu fui falar com aquela pessoa que estava lá, que puxou o lençol, que descobriu o rosto, eu percebi que se tratava de um adolescente. E ele começou, né, trazendo a informação incorreta, dizendo que já tinha 17, já tinha 18, mas não aparentava. E depois eu descobri que ele tinha 14 anos e que ele morava na época na Coab 3. E na conversa, ali a gente foi conversando, ele foi se alimentando. Ele disse que estava ali porque precisava trabalhar na feira da Coab 1. E mediante aquela fala, com muita conversa, e a gente começou a ministrar, foi que ele relatou que a mãe dele, o pai dele tinha ido embora para São Paulo, e a mãe dele se envolveu com uma pessoa que, além de ser violenta, ele sofria agressão física, também era traficante. E ele preferia sair de casa porque ele já não suportava mais apanhar naquela casa. Naquele momento, enquanto o instinto, sabe, pastor, cidadão, pai, eu disse, não, mas vamos lá, eu vou levar você na sua casa. Ele disse, mas pastor, é muito tarde, uma hora dessa. Eu disse, não, mas ele disse, olha, é capaz de você chegar lá e levar um tiro na cabeça, porque ele é muito perigoso. E naquela hora vem a indagação, onde entra o conselho tutelar. Eu disse, mas, olha, e o conselho tutelar se Ninguém faz passar por nada. aqui, né? Sim. Aí ele usou a frase, ah, mas o conselho veio aqui e não fez nada. E aquilo ali me deixou, né? Eu fiquei assim, me senti incapaz naquele momento. Então, através de uma amiga minha, que foi conselheira tutelar, a irmã Josicleide, foi da Assembleia de Deus muito tempo, ela disse, pastor, o senhor tem um perfil muito bom, já trabalha com jovens, e tal, por que não se candidatar ao conselho tutelar? E eu não entendia de fato o que era o conselho tutelar, mas eu sabia que ele zela pelo cumprimento do direito da criança e adolescente.
Então foi dali que eu disse, não, a partir de hoje eu vou me formar, saber o que é conselho, eu tenho que fazer alguma coisa, porque enquanto pastor eu não consegui, enquanto cidadão eu não consegui, então eu precisava ser uma autoridade. E assim tentei a primeira vez, não conseguimos chegar, mas tudo é um projeto de Deus, é Sim. plano dele, em 2019, mas em 2023 Deus levantou o povo, nos abençoou e hoje estamos conselheiros tutelares garantes. Ah, que coisa boa. Então a gente vê que o interesse de você atuar nessa causa surgiu a partir da visibilidade daquilo que a necessidade da Sim, sociedade, né, sim, aparentava ali sim, precisar e que não estava sendo suprido de alguma maneira, né? sim, Então, de fato, eu achei interessante a fala em que você se colocou aqui, dizendo que um Deus abençoe e não enche barriga. sim. Eu conversei em outro programa aqui com outro conselheiro tutelar também, e nós chegamos a tratar sobre um assunto como esse, que de fato muitas vezes é necessária a atitude, né? Lá em Tiago capítulo 2, nós vemos que a fé sem obra é coisa morta. Com Então, certeza. muitas vezes nós queremos ajudar, temos muitas vezes a possibilidade de tentar, como você, se candidatar, a de fato tentar ajudar de uma maneira ativa e não somente, né, daquela maneira passiva. Deus abençoe, não tem hoje, mas Deus abençoe. Então, continuar tentando de maneiras diferentes ajudar a sociedade é uma coisa que destoa muito do que a maioria faz, né, infelizmente. Porém, a gente vê que isso é uma junção da sociedade também, que toda a sociedade trabalha para o bem-estar das crianças, dos adolescentes, né, da Com sociedade como um certeza. todo, enquanto também formadores de conduta e formadores de personalidade das pessoas que estão ali, né? Porque eu acredito que a vida desse jovem provavelmente foi transformada, a visão dele enquanto ser humano foi transformada a partir do momento que ele viu que alguém poderia ajudar, infelizmente não fez nada. Não é Pois é. verdade? Entristece um pouco porque esse episódio ocorreu na primeira tentativa minha, então eu estou falando de uma história que aconteceu em 2019, 2018, 2019. Né? E assim, de fato, eu não tinha essa competência de chegar lá enquanto poder público, né? E dizer assim, não, bom, se até pastor eu tenho esse limite, até cidadão eu tenho essa, então eu preciso dessa caneta para se posicionar. Sim. E quando eu falo essa frase, esse Deus abençoe e enche barriga, porque de fato não é só a fala. É como você falou, é o se posicionar. A própria palavra vai dizer oração, é orar e agir. Uhum. Né? Eu preciso me posicionar e, repito, sempre respeitando, tá? Quando a gente tem esse projeto, a gente conversa, pergunta se a pessoa quer, Sim. se ela quer o alimento, entristece, Sabrina, meu coração, porque essas pessoas já tiveram tantos seus direitos violados, sabe? De fato, eu tinha uma dificuldade quando falava assim, vítima da sociedade, que Sim. eu tinha uma visão mais radical, mas hoje eu entendo. Quando a gente chega num ponto desse é porque muitos direitos foram violados. E a pessoa chegar e eu dizer assim, ó, Deus tem um projeto maior para você. A pessoa olhar para mim naquela situação de rua e dizer assim, pastor, não, aqui tá bom, tá bom do jeito que tá. Eu olho, o cara não tem comida, não tem onde dormir, não tem A amizade, segurança, né? e para ele fala, tá bom. Aí você vê como trabalha o psicológico, né? Então a gente precisa sim, de fato, se posicionar, agir e fazer o nosso, independente de holofote. Quando eu fui, pegando um gancho para a gente terminar essa primeira parte, quando eu fui candidato, eu sofri duas perseguições. A primeira diz, você é pastor lá, quando chegar lá vai ser pastor, né? E não vai ser conselheiro, não. Eu deixei bem claro em algumas entrevistas que eu participei que eu sou pastor independente de onde eu estiver, Sim. certo? E lá dentro eu sou conselheiro tutelar, Sim. respeitando a quem tem religião e principalmente quem não tem. Porém, eu não abro mão de princípios que Deus me deu. Com certeza. Então, isso eu não vou abrir mão. E aí a gente está fazendo a obra, trabalhando demais. Inclusive, era folga minha hoje, mas a gente já estava lá em reunião e não para. É isso aí. E isso a gente sabe que traz consigo, né, em todas as profissões. Um juiz, por exemplo, ele tem que ser completamente imparcial, mas a gente não pode negar que ele traz consigo princípios, Sim, existem sim, coisas que ele vai achar mais absurdo e, consequentemente, isso pesa, né, na decisão. E isso é como de pensa. qualquer ser humano. E falando aí sobre imparcialidade, sobre o respeitar, né, a opinião do outro, antes de a gente pular para esse próximo tópico, eu só queria fechar o tópico anterior, que a gente estava falando sobre ajudar o próximo, né? Sim, E continuando ali no pressuposto de que ajudar só com palavras não funciona, não adianta, é muito interessante a gente ver que além de um Deus abençoe para quem está passando frio, é importante que a gente dê também o cobertor. Então eu gostaria, Theo Barros, que você olhasse para aqueles que estão nos assistindo agora e dissesse como é
que você ajudaria? Como é que as pessoas que estão nos assistindo agora poderiam ajudar outras pessoas, mesmo não sendo conselheiras tutelares? Como é que a sociedade pode se juntar com um conselheiro tutelar de alguma forma e fazer a justiça acontecer? Olha, veja bem, tratando especificamente de criança e adolescente, o artigo 4º ele deixa bem claro que é dever de todos zelar pelo, aí lá vai citar direito à saúde, à educação, né, segurança pública. Então, eu vou falar algo aqui que é muito forte e eu acho que é muito pertinente e vai responder o que você questionou. Tivemos uma situação onde uma senhora, ela foi notificada para comparecer no Conselho Tutelar. Aqui eu posso falar, né, não estou citando nomes, Sim. então estou totalmente dentro da ética. E essa senhora, ela ficou surpresa. Por quê? Porque ela disse, porque eu fui aqui notificada e tal, o que é que eu estou fazendo aqui? E ela trouxe alguns relatos que um senhor, né, ela tinha, ela soube da filha desse senhor que essa adolescente tinha sido violentada, né, sexualmente, ela foi violentada. E a pergunta foi, o que é que você fez? Ela disse, não, não fiz nada. Ou seja, ela não se posicionou, Sim. ela não denunciou. Às vezes as pessoas temem porque diz, meu nome vai ficar exposto. Existe o Disque 100, que você Uhum. pode fazer essa comunicação e Denúncia você vai anônima. ficar. Ou seja, o que eu estou falando? Você precisa se posicionar. E ela questionou. E a gente teve, com o coração partido, chegar e dizer assim, mãe, esse senhor que a senhora não denunciou há anos atrás, hoje a sua filha foi vítima dele. Sabe? Então ela travou assim. Ou seja, se ela tivesse se posicionado há anos atrás, Seria evitado. a filha dela não seria a próxima vítima. Então, às vezes, a gente vê uma situação de negligência, especificamente para criança e adolescente, e vai dizer, tem aquela história, briga de marido e mulher, ninguém mete a Uhum. colher, o filho dela, ela faz o que ela quiser, até um dia chegar na minha, na sua casa, e aí a consciência vai pesar. Então, o que eu deixo para vocês é que se posicione, comunique. Às vezes é algo simples e às vezes é algo sério. Sim. Então, independente, se comunique, se posicione, garanta o direito. Até porque o direito não é só de pai e mãe. O Estatuto deixa bem claro lá no artigo 4º que E é a dever de sociedade, né? todos. Começa família, sociedade, comunidade e o poder público. Então, se posicione, porque infelizmente é forte que eu falo, mas ontem foi alguém e hoje ou amanhã pode ser na minha ou na sua casa. Então a gente precisa se posicionar. É verdade. E isso é algo muito pertinente, né, para a gente falar, porque muitas vezes a gente vê diversas questões na sociedade em que a gente denuncia e muitas vezes a gente tem medo da represália, né, de sair ali como errado, e mas se meteu na minha vida. Mas é interessante que a gente saiba, né, de que o poder público, apesar de muitas vezes a gente ver que não podemos deixar de falar que de fato são negligentes, sim, muitas vezes silenciam, muitas vezes, como esse primeiro caso, né, que você relatou acerca desse jovem, que não foi Sim, feito nada, que simplesmente foi sim. fechado os olhos. Mas que apesar disso, a gente, como sociedade, a gente deve sim continuar acreditando na justiça, zelando por ela e fazendo a nossa parte, né, enquanto cidadãos. E aí, voltando agora para o próximo tópico, né, que a gente ia pular de parâmetro, quais são os próximos passos enquanto conselheiro tutelar para continuar fazendo a mudança na sociedade? Olha, vê bem, a questão de passos que você fala se refere em que sentido? Projetos, medidas, conscientização. O Conselho Tutelar, o principal objetivo do Conselho Tutelar está lá no artigo 131. Quando ele fala que ele é um órgão não jurisdicional, ou seja, não tem Sim. poder de justiça, ele é um órgão autônomo, ele independe de prefeito, de governador. Ele é criado por uma lei federal lá desde 1990, mas a peça fundamental é que ele zela pelo cumprimento do direito Ele da criança e fiscaliza. adolescente. Ou seja, o que é zelar? Não é que ele garante o direito. A gente precisa trazer essa divisão porque muitas pessoas têm essa dúvida. É criança e adolescente e com certeza ela tem que estar. Sim. Não especificamente. Quando fala que ele zela pelo cumprimento, ele não está dizendo que ele vai zelar para que o direito seja garantido. Ele vai zelar para que a pessoa que tem a responsabilidade garanta esse direito. Sim. Entendeu? Então, essa é a peça fundamental do Conselho Tutelar. E ele aplica medidas de proteção. Então, quando há uma falha na família por ação ou omissão, o artigo 98 vai dizer isso, pelo Estado, ação ou omissão, ou pelo próprio adolescente, o conselho tutelar ele entra. Eu vou te dar um exemplo bem específico.
Se hoje a gente encontrar crianças em semáforos, né, pedindo, não é esmolando o nome, em situação ali de vulnerabilidade, junto com a família e tal, isso é uma função de um órgão chamado CREAS, que é um órgão especializado da assistência social, é Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que vai trabalhar com a abordagem social. O conselho tutelar pode ser acionado? Pode, mas quem vai atuar ali, de fato, é a equipe especializada. Porque muitas vezes a gente ficava naquela dúvida: ah, estou vendo criança aqui e o conselho tutelar não faz nada. Primeiro, a gente precisa entender que ninguém tem o poder de pegar uma criança daquela, ou seja qualquer for, pegar a força e levar para casa, Uhum, né? sim. Então, a primeira coisa é a orientação. Então, a equipe técnica vai fazer esses projetos, a equipe técnica vai fazer essas visitas. Caso continue, aí o Conselho Tutelar tem a obrigação e dever de fazer as comunicações ao Ministério Público, Judiciário. Então, assim, os passos que a gente tem que fazer, de fato, é o que todo mundo precisa fazer. É se conscientizar. A gente trabalha hoje com palestra. Eu fico muito feliz, Sabrina, porque com 3 meses de conselho tutelar que eu entrei, a gente já estava nas escolas, né, trazendo palestra, falando da importância da lei. A gente está trabalhando bastante muito a Lei 13.431, que é a lei da escuta especializada, e que deixa bem claro, através dessa lei de 2017, que não só é vítima a criança que foi vítima, mas aquela que foi testemunha também de violência. Porque se você olhar, e fechando, às vezes tem crianças que ela não é a vítima direta, mas ela é testemunha de um pai que é alcoólatra, né, E a que é violência doméstica, violento, né? exatamente. Então, a lei está garantindo também a proteção para aquela criança, para aquele adolescente que foi vítima ou testemunha de violência. Então, assim, hoje o Conselho Tutelar tem sido muito atuante, né? Graças a Deus a gente tem um colegiado, quero já aproveitar para mandar um abraço a todo o meu colegiado, né, a Marcos, a Isabel, a Adriana e a Genoveva, que hoje é o colegiado do Conselho Tutelar, e a gente tem trabalhado manhã, tarde, noite e madrugada, Uhum. né? Agora sim, eu sou uma pessoa que algumas pessoas acreditam, às vezes traz o nível de chato, pelo fato de que eu sou muito legalista, sabe? Sim. Eu trabalho muito em cima da lei, e o que é para a polícia fazer tem que ser feito, o que é para assistência tem que ser feito, o que for de competência do Conselho Tutelar, a gente também vai estar fazendo. Perfeito. E falando sobre o poder público, eu não sei se você vai se sentir à vontade em falar isso, eu espero que sim, mas quais seriam as suas queixas? Você acha que tem falta de alguma coisa? Eu gostaria que eles atuassem mais nisso, né? Você falou, o que é para a polícia fazer tem que ser feito, o que é para o Ministério Público fazer, ele tem que fazer. Você sente falta de algum respaldo de outras equipes ou de outros poderes? Olha, veja bem, a questão do poder público do modo em geral. Qual é a dificuldade maior do poder público? É muitas vezes o não entendimento do que diz a Lei 8.069, que é a lei que cria o Conselho Tutelar. Qual é a maior dificuldade que a gente tem hoje? É a rede de proteção, isso de uma forma geral, Sim, saúde, educação, segurança pública, não entender o que de fato cabe à atribuição de cada um. sim. É um exemplo, é, um exemplo, o ECA deixa bem claro que um adolescente que ele foi pego, tanto criança quanto adolescente, comete crime, deixa eu ajeitar, que é falado como ato Sim, infracional, né? sim. O crime, para as pessoas que são leigas na questão, cometer um crime, seja ele qual Menor for, não comete crime. adolescente e criança comete ato infracional. Então, ainda existe, aqui não é mais o caso, mas ainda existe um exemplo da segurança pública, é que lá no ECA fala que a criança ou adolescente, especificamente o adolescente que cometeu um ato infracional, que a segurança pública precisa, lá no artigo 107, localizar a família,